Muito mais oração. Amém. Graças e paz esteja com cada um de vocês. Amém. Hoje nós temos um tema muito sugestivo. Cada um de nós precisa ter isso no nosso coração. O tema da nossa mensagem hoje é quebrantamento. Precisamos ter um coração quebrantado. Precisamos ter um coração onde Jesus Cristo faça morada. E não é qualquer coração que o nosso Jesus pode fazer morada. Não é, infelizmente. O coração que o nosso Jesus quer e fará morada é um coração aquebrantado. Neste momento vamos mais uma vez baixar nossos sonhos e pedir a presença do nosso Santo Espírito. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, te exaltamos, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma noite. Vamos começar a ministrar a Tua palavra, e que o Senhor seja o nosso professor, que a gente possa estar de ouvidos atentos e corações abertos, para ouvir a Tua palavra e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. É que pedimos e agradecemos no santo nome, no doce nome de Jesus. Amém. A maioria de nós vê as coisas partidas como inúteis e precisa ser jogada fora. Quando a gente tem algo, quando a gente quebra um relógio, quando a gente quebra uma mulher, quebra uma louça, ou até um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, o que a gente faz? A gente quer descartar, a gente quer jogar fora. Estamos tão condicionados pela nossa sociedade descartável, que se algo não funciona, simplesmente descartamos e compramos algo novo. A nossa sociedade agora é descartável. Nós não estamos usando as coisas descartáveis só objetos, mas o ser humano também está sendo descartável em nossa vida. A gente está usando, e quando não é mais útil para o nosso uso, o que a gente faz? A gente descarta. Porque se algo não funciona, simplesmente descartamos e compramos um novo. Isso pode aplicar-se às nossas roupas, ao nosso carro, ao nosso computador, ao nosso eletrônico, como eu acabei de falar. A arte de consertar coisa quase se perdeu hoje no mundo. Na verdade, reparar certos artigos, por vezes, custa mais caro do que comprar um novo. Este estado de espírito também tem afetado as nossas relações interpessoais. O que nossas relações interpessoais? As nossas relações com o ser humano. Quando a gente tem uma amizade e algo acontece com aquela amizade, algo azedou, o que a gente faz? Eu pego nisso e simplesmente coloco de lado. A amizade de início não me serve mais. Eu não vou procurar me desculpar com Nice ou colocar Nice em uma mesa e convidá-la para a gente acertar os nossos ponteiros. A sociedade está assim hoje. Neves me fez algo, Neves é meu amigo de longa data. Neves me fez algo que eu faço. Neves não serve mais para ser meu amigo. Neves se tornou descartável. A sociedade está assim. A gente está descartando objeto e seres humanos também. Quando a amizade parece quebrada, arranjamos novos amigos e continuamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Se o nosso casamento falha, o que a sociedade faz? Se um casamento lá do mundo falha, e muitas das vezes até dentro da igreja, o que a gente faz? A gente arranja um novo casamento. A gente não procura sentar e resolver a relação. O casamento está sendo descartado. Quando acontece isso, é porque o cônjuge não tem um coração quebrantado. Divorcie e casamos com outra pessoa, em vez de gastarmos tempo e energia necessária para reparar as nossas relações. Nós estamos sem tempo.
de arrumar o nosso casamento, de sentar com o nosso cônjuge e resolver os nossos bloqueios, colocando Deus, Jesus, no centro. Quantos casamentos a gente tem experiência, às vezes nem tão perto da gente, mas experiência na internet, na televisão, em livros, em histórias que os nossos queridos irmãos nos passam, que casamentos foram restaurados. Por quê? Porque o cônjuge daquela relação tinha um Deus Todo-Poderoso e tinha um coração aquebrantado. Esse coração aquebrantado, ele foi capaz de pedir perdão e aceitar o perdão. Esse é o coração aquebrantado. Mas a grande maioria não tem esse coração quebrantado. Um coração em que Jesus faz morar. Para que, no momento que você tem um coração quebrantado, as suas relações interpessoais, de casamento ou de amizade, são restauradas. Mas nós estamos vivendo numa sociedade puramente descartável. Não serve mais, joga para lá. Em vez de gastarmos tempo e energia para consertar isso, a gente troca. Esta pode ser a maneira mais fácil de lidar com os nossos problemas, mas não é a maneira correta de Deus. Deus é o mestre em fazer reparações. Deus não age assim. Deus não aprova essas relações. Deus, ele é especialista em consertar, restaurar. A gente ouve mil ditados que diz assim: se algo se quebrar, mesmo que você emendar, vai ter uma mancha. Se por um acaso você tem um jarro na sua sala ou na tua mesa, e se ele se partilha de louça, você colar ele todinho, vai ficar com mácula? Vai. Mas quando nós temos um coração aquebrantado, aquela marquinha não vai doer no nosso coração. Porque quem tem um coração quebrantado, tem um coração perdoador, tem um coração que aceita perdão e permite ser restaurado por completo. Esse tema é quebrantamento, é muito difícil. E muitas das vezes a gente não quer nem ouvir. Porque nossas opiniões vão de encontro àquilo que Deus não aprova. Quantos casamentos são desfeitos porque o quebrantamento não entrou no coração? Quantas amizades são desfeitas porque você não teve a humildade, o quebrantamento de ir lá e pedir perdão? Mas perdão de coração. De coração. Porque quando a gente perdoa, não é que a gente vai esquecer. Estávamos discutindo isso no PG semana atrasada, não foi, irmão Ivan e Orestes? Quando você perdoa, é porque você tem um coração quebrantado. O perdão não quer dizer que você não vai lembrar. Você vai lembrar. Porque você não sofre de mal de Alzheimer e nem de amnésia. Você vai lembrar, mas não te machuca mais. Esse é o coração quebrantado que o nosso Deus quer. Olha essa história. Certo casal. Certas coisas precisam ser quebradas para que possam ser corrigidas. Olha esse testemunho desse irmão. Quando a minha mulher estudava arte na universidade, fez um curso de cerâmica. Todo mundo aqui sabe que é o curso de cerâmica, né? Trabalha com barro. Ela aprendeu a arte de moldar barro sobre uma roda, aquela roda, né? E criar belos vasos antigos de louça. Artigo de louça. Com muito desgosto dela, às vezes o seu professor passava pela sua rodinha para ver a peça que tinha criado. E muitas vezes pegava no belo barro que minha esposa havia feito e esmagava e dizia: faça-o de novo. Por várias vezes, essa estudante universitária, esse esposo está contando aqui, que ela se irritou com aquele professor. O jarro dela que faz no barro, você já viu como é que é, né? Quem não viu presencialmente, já viu na televisão, no celular. O barro, ela tinha feito um jarro lindo, mas o professor ia lá e esbagaçava, voltava barro de novo e dizia: façam de novo. Ela não conseguia entender a crueldade do professor destruir horas do seu trabalho, até que ele explicou
que era demasiado fino para suportar o processo do amadurecimento do forno. Se ele permitisse que ela desse continuidade naquele vaso, ele era fino demais. O que ia acontecer quando fosse para a fornalha? Ele ia esbagaçar no forno. Ela tinha feito um belo vaso, mas não era suficiente e forte para resistir à prova de fogo. Deus usa o quebrantamento para fazer grandes obras. Ele quebra o solo para produzir colheita. Ele quebra as nuvens para produzir nuvem. Ele parte o vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus. Ele parte o pão para nos falar do seu sacrifício e perdão do pecado. Ele toma a fraqueza de Pedro e restaura a força e a confiança. Vamos lá para Salmos 39, 18. Salmos 39, 18. Salmos 39, 18. Amém? 34, 18. 34, 18. 34, 18. Amém. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, que salva de espírito oprimido. Você sabia que Deus é atraído por corações quebrantados? Ele se sente atraído. Vamos trocar em miúdo agora o que é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é aquele onde o nosso Deus faz morada permanente. Um coração quebrantado é aquele que permite todos os dias ser renovado na presença de Deus. Coração quebrantado, irmão Ivan, é aquele que mesmo cheio de pecado está querendo ser transformado pelo nosso Senhor Jesus. Amém. O coração quebrantado é aquele que dá lugar a Jesus morar na sua vida e fazer um retorno. Um coração quebrantado é aquele filho que errou, que pecou, mas ele não quer continuar no erro. Ele quer que Deus faça uma transformação na vida dele. Um coração quebrantado é aquele que roga todos os dias de joelhos e jejum, pedindo a Deus, como disse o salmista, o rei Davi: Senhor, aquebranta o meu coração. Esse coração velho, eu não quero ele. Tira-me, jogue fora e transforme em um novo coração. É esse coração que Jesus quer. Jesus não quer um coração cheio de rancor. Aquele coração que não é perdoador, aquele coração que não volta atrás nas suas opiniões ou nas coisas que faz e que diz. Jesus, Ele quer um coração novo na nossa vida. Jesus, Ele quer que a gente permita ser transformada pela sua mão. E Ele é especialista em moldar, Ele é especialista em transformar. Quebrantamento é ter um coração contrito. Isso é procurar com seriedade a graça e o perdão de Deus. Agora vamos explicar essa parte. Seriamente, o perdão de Deus. Coração aquele quebrantado em que vive tentando não errar e não pecar. Se você errou hoje, erra amanhã, infelizmente, a informação é: você não tem um coração quebrantado. Deus quer um coração em que a gente vai se moldando ele, como aquele vaso foi moldado pela mão daquela artista, todos os dias da nossa vida. Deus quer que nós, durante todos os dias, tenhamos um coração novo, e que nas nossas orações a gente peça: Senhor, me dê um coração novo, assim como o rei Davi pediu todos os dias. Há coisas das nossas vidas que precisam ser quebradas: orgulho, pecado, teimosia, egoísmo e lavagem. Deus não se agrada de um coração egoísta. Deus não se agrada de um coração pecador. Deus não agrada de meu coração
Se hoje, nessa madrugada, eu me ajoelhei e pedi: Senhor, eu pequei contra ti. Não permita que eu faça amanhã a mesma coisa. Eu vou lá e faço. Esse é meu coração, não é quebrantado. Porque um coração quebrantado, o nosso Jesus habita nele. E quando Jesus habita no nosso coração, ele é transformado pela mão poderosa e santa. O orgulho cria uma autoconfiança que a gente não precisa de Deus. Não temos que ser orgulhosos. A pessoa orgulhosa, ela acha cheia de si. Ela acha que pode atravessar montanhas. E quando a pessoa está cheia de si, o nosso Jesus Cristo não tem lugar para ele na vida dela. Então o egoísmo não deve fazer parte dos cristãos verdadeiros, do verdadeiro cristão. Vamos para Atos 7:51. Atos 7:51. Atos 7:51. Amém? Amém. 7:51. Pode ler meu irmão, por favor? 7:51. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Isso. Aqui em Atos diz que o coração servil que se vê na rejeição de Jesus por parte dos fariseus. Os fariseus eram pessoas de coração duro, eles tinham um coração servil, que significa coração duro. E Jesus Cristo, ele não se agrada desse coração. Os fariseus, eles tiveram um coração tão duro que resistiram ao Senhor Jesus. Então Jesus aqui, ele repudia esse tipo de coração. Ele não aceita esse tipo de coração. Nós temos que ter um coração perdoador, um coração quebrantado, um coração contrito ao nosso Deus. Eu acho que alguns de vocês, eu já fui, a partir do momento que vocês tiverem, que nós temos um encontro com Deus, a gente se transforma em nova criatura, né? Se permitir Jesus fazer parte da nossa vida. E eu acredito que muitos de vocês vão chamar de bobo, de abestalhado, porque perdoou, porque aceitou o perdão, porque deixou o orgulho de lado, porque deixou de pecar constantemente contra o nosso Deus. E muitas das vezes nós somos chamados de pessoas bobas e abestalhadas. Nós não somos bobos nem abestalhados. Nós só temos um coração perante, um coração quebrantado. Nós só temos um coração que agrada o coração do nosso Jesus. E muitas das vezes a sociedade não entende. Um irmão meu, ele está aqui hoje. Eu não vou dizer o nome dele porque não precisa, mas ele está aqui hoje. Ele, há uns 20 dias atrás, ele falou para mim que pediu perdão a uma pessoa. Ele não tinha culpa nenhuma, muito pelo contrário. Ele foi a vítima. E ele foi lá e pediu perdão a essa pessoa. E também aceitou o perdão dessa pessoa. E o enredo da história é uma história que 99% da humanidade não aceitaria nem daria perdão. E eu, quando ele me falou isso, eu não fiquei surpresa. Poderia ter ficado há 10 anos atrás. Eu não fiquei surpresa por ele ter aceitado e dado perdão, porque ele tem um coração quebrantado. Ele permitiu que Jesus entrasse na vida dele e fizesse um renovo. Esse é o coração que o nosso Deus se agrada. Parabéns, irmão. Que Deus continue te abençoando. Vamos para Salmo 51:10. Salmo 51:10.
Amém? Salmo 51:10. Salmo 51:10. 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem foi que disse essas palavras? O rei Davi. Quando o rei Davi ele pronunciou essas palavras, é porque ele estava numa agonia. Não só agonia, o rei Davi também estava com medo. O rei Davi estava com medo, igreja, que o nosso Deus tirasse da presença dele o Santo Espírito. E se acontecesse isso, o que ia acontecer? Davi ia viver uma vida sem Deus. Davi ia ser como uma folha jogada de um lado para outro. Porque está repreendido em nome de Jesus, se um dia isso acontecesse conosco, o Jesus afastasse de nós o Santo Espírito. Então ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Quando o pecado do rei Davi foi exposto, ele compreendeu a gravidade da sua situação perante o Senhor, chegou a ponto de quebrantar o seu coração. Como o nosso Deus, ele é sondador, ele conhece o nosso coração. Nesse momento aqui, o que foi que aconteceu? Ele viu que o rei Davi estava pedindo socorro e estava sendo sincero. E muitas das vezes a gente faz isso, mas não é de coração, é da boca para fora. Você sabe por que é da boca para fora? A gente chega na presença do nosso Deus, a gente ora por redenção, ora por perdão. Aí daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente comete de novo. Isso não é coração quebrantado. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque tem um ditado popular, mas muito sério, que diz: quem brinca com fogo se queima, mas quem brinca com Deus morre. Nós temos que diariamente ter o coração quebrantado. Ele temia que o Espírito Santo do Senhor, o rei Davi, se afastasse. E por isso ele clamou o perdão de Deus. Ele sabia que a misericórdia de Deus seria dada se ele realmente tivesse o coração contrito ao nosso Senhor. Quebrantamento por causa do pecado é bom. Mantenha-nos urgidos no lugar da tentação. Quebrantamento é a confiança em Jesus para nos perdoar sempre, sabendo que todos têm uma tendência de seguir o nosso próprio caminho. Se estamos confiantes nas nossas próprias capacidades de nos mantermos firmes em tempos de provações, nós estamos enganados, estamos nos enganando. Não vamos conseguir vencer as tentações sem a presença de Deus. Igreja, não vamos ter uma vida na presença de Deus se nós não pedirmos a ajuda dele. E muitas das vezes a gente acha que é capaz de andar na presença de Deus sem a ajuda dele, mas não. O nosso Deus, ele precisa estar guiando os nossos passos constantemente, diariamente. É por isso que nós temos que fazer essa oração também para a nossa vida, a oração que o rei Davi fez. Senhor, aquebranta o meu coração. O salmista, ele gritou em bom alto som: Senhor, me dê um coração novo para que eu possa ser restaurada. Corações servis, coração duros não herdarão o reino dos céus. E nós estamos brincando. Nós estamos brincando com as nossas relações interpessoais, as nossas relações com as nossas famílias, as nossas relações com os nossos queridos e principalmente com a relação com Deus. Nós estamos brincando. Nós temos que exercer e ter um coração temente a Deus, um coração aquebrantado, um coração sugestivo a ser transformado pela mão santa e abençoada do nosso Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, com autoconfiança. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Não. Nós só teríamos uma vida perante o nosso Senhor temente a Ele, se nós permitir que o nosso coração seja quebrantado. E quando nós darmos permissão para que isso aconteça, o pecado, ele vai acontecer na nossa vida, mas vai ser mais difícil de entrar e fazer morada no nosso ser. Porque quando você tem um coração quebrantado,
Deus, algo o Espírito Santo vai dizer: ô Ivan, não é por esse caminho, é por esse, é por aquele. Você pode até ter vontade, mas não vai executar tal coisa, porque o seu coração é segundo o coração de Deus, assim como era o rei Davi. Nós temos que fazer isso na nossa vida, porque senão vamos perecer e não vamos herdar as mansões celestiais. Foge da tentação, corre para os braços do Senhor e clama pela sua misericórdia e graça. Ser facilmente corrigido e amar a disciplina. Nós temos que aceitar ser disciplinado. Nós temos que aceitar a disciplina, porque a disciplina nos leva para junto de Deus. A gente tem que amar ser disciplinado. Você errou. O irmão chegou e falou: você está errado. Ou senão o próprio Espírito Santo. Porque quem anda com Deus, o Espírito Santo te alerta. Se você não tem Deus na tua vida, infelizmente o Espírito Santo não vai fazer morada no seu ser. Mas se você tem um Deus, você permite que o seu coração seja lavado por Deus. No ato que você pensar em fazer algo errado, você vai direcionar a presença de Deus e não vai cometer isso. O nosso Pai Celestial procura corações aquebrantados e contrito a Ele. Então, igreja, vamos mudar o nosso ser. Vamos permitir que o nosso Deus faça uma lavagem no nosso coração. Vamos cada dia ser pessoas melhores. Se hoje você foi boa, amanhã vamos ser bem melhor. Vamos permitir Deus fazer morada no nosso ser, porque isso agrada a Deus. Vamos pedir socorro, assim como o rei Davi fez. Senhor, me dá um novo coração. Senhor, não afaste de mim o seu Santo Espírito, porque se o Santo Espírito afastar de nós, nós estamos um pouco enrolados. E nós temos que ter conhecimento. Nós temos conhecimento, porque aqui ninguém é mais inocente. Se nós estamos em pecado, se não temos o coração quebrantado, infelizmente, o Espírito Santo vai se afastando ao pouquinho. E quando o Espírito Santo ele nos alerta, nos nossos ouvidos, ele diz, ele mostra, e a gente não ouve, aos poucos ele vai, saindo. Igreja, vamos permitir que Deus faça uma lavagem no nosso coração. Não importa se a sociedade nos chame de besta, de bobos. Nós somos bestas e bobos para a sociedade, mas para o nosso Deus, nós somos filhos amados e queridos. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Vamos louvar o nosso Deus.